Som, aleluia. A graça e a paz no nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Para mim é uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês, né? Como o pastor mencionou, meu nome é Rafael, sou casada com a morena mais linda do mundo. Não que outras morenas não sejam bonitas, né? Mas ela se sobressai, eu fui agraciado. Estamos juntos há 18 anos. Temos uma filha de 16 anos, um filho de 11 anos, uma de 4 anos e uma de 1 ano e meio. Que é a Nicole, o Emanuel, a Rebeca e a Luísa. E para nós é uma honra, uma alegria estarmos aqui. Hoje eu e minha esposa relembramos, viemos de moto para cá, e relembramos, né, do tempo que, pouco antes de converter, quando ainda éramos aventureiros que andávamos de moto sozinhos. Depois vão vindo os filhos, né, e acaba que não tendo mais essa liberdade. Hoje nós tivemos essa graça aí de sairmos sozinhos. E para mim é uma honra, né? Me sinto muito honrado. Falei para o pastor Renato, em 2010 ele deu, nunca vou me esquecer, a aula para mim de transformação na alma. E como minha alma tem sido transformada a cada dia. Glória a Deus por isso, né? Louvo a Deus pela vida do pastor Renato, né? E quando ele fez o primeiro encontro dele com Deus aqui da Videira Guaratuba, alguns aninhos atrás também, que eu já nem me lembro, foi bastante. Eu tive o privilégio também de participar do primeiro encontro com Deus dessa igreja aqui. Eu servi na equipe. Eu lembro que a torre era do lado da grade de uma cancha de futebol. E pensa nos bichinhos que nós colocamos os nomes para orar lá na torre lá. E era tanto bichinho que chegaram a tampar todos os nomes na torre lá. E nós ficávamos lá orando, intercedendo. Então eu louvo a Deus de ver essa igreja crescendo, essa igreja avançando. Eu já fui de Curitiba, depois fui para o norte do Paraná, Arapongas. Agora, pela graça de Deus, estou aqui no litoral, estou lá na cidade de Morretes, né? E tem sido uma bênção também estar lá. Eu creio que juntos nós vamos crescer, nós vamos avançar. Falei para o pastor Renato que é um privilégio, mas também é um desafio muito grande estar aqui, né? Dos profetas eu sou o menor, e o homem só prega com PowerPoint, e eu não sou de pregar com PowerPoint, mas eu creio que o Senhor me deu a unção para falar, te deu a unção para você ouvir. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. É um breve testemunho de quem eu era, da minha vida, e a respeito dessa palavra, que quando eu ouvi lá no CTL, em 2010, ou 2011, eu ouvi essa palavra no CTL sobre o centro do coração de Deus. Fui tão profundamente tocado, a ponto de renunciar o que eu tinha, para viver aquilo que Deus tinha para mim. Porque servir ao Senhor não é a questão do quanto você faz para Deus, mas do quanto você gera para Deus. Não é fazer o que eu acho, mas é o que Deus quer. E eu não tinha essa revelação ainda. Você cresce no mundo, você acha que você faz o que você quer, do jeito que você bem quer, e depois quando você descobre que antes de ter Jesus você já tinha um Senhor, e não fazia o que queria, mas o que o outro Senhor queria. Já fui viciado em drogas, já fui viciado em bebida, em cigarro. Eu tinha uma vida extremamente destruída. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, eu costumo dizer para a Videira de Morretes, quando quiser nos acompanhar lá, nos auxiliar também, né? Por enquanto eu tenho bastante perseguidores, seguidores ainda tem pouco. Mas a igreja vai mudar o jogo em nome de Jesus. E eu brinco lá com os irmãos, né? Que ainda vão ser mais seguidores da igreja para orar conosco, para nos motivar, do que perseguidores. E o dia que realmente eu tive um encontro com o Senhor Jesus, realmente a minha vida mudou e tem mudado de lá para cá. E eu louvo a Deus porque essa é a minha vida, essa é a minha paixão. Hoje eu trabalho fora ainda, coleto óleo velho de cozinha, mas eu sempre falo para os irmãos, trabalhar fora é meu ofício. A minha vocação é fazer a vontade de Deus. E hoje eu pastoreio lá, estou há 3 anos, dia 25 agora de março. Vão para 3 anos que eu estou em Morretes lá, pastoreando a videira naquela cidade abençoada lá. E a minha esposa hoje me acompanha aqui, como eu te falei. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Vai ser um desafio, mas eu creio que Deus me trouxe aqui, não foi à toa. Porque eu fico pensando lá em Lucas, fala que enquanto os discípulos estavam na beira do caminho para ir a Emaús, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, enquanto falava com eles, ardia-lhes o coração. Se os homens na beira do caminho já ardia, imagine você que está dentro da casa do Pai. Muito mais irá arder o seu coração em nome de Jesus. Esse é o meu desejo. E ontem terminando de preparar a palavra,
semana toda eu estou com o coração aquecido a respeito disso, porque foi algo que marcou a minha vida, como eu te falei. Eu trabalhava numa empresa, eu trabalhei já na Petrobras, eu ganhava um salário super abençoado, mas no dia que o Senhor me chamou para servir Ele no pastoreio de uma forma integral, a minha vida mudou, a minha rotina, a minha rota mudou completamente, e sou alguém que tenho crescido, tenho avançado, tenho me inspirado muito no pastor Renato e no nosso pastor. Mas ontem, enquanto eu estava preparando, uma vez que eu vou falar sobre o centro do coração de Deus, Deus falava algo comigo para mim orar aqui nessa igreja, e eu vou orar sobre isso em nome de Jesus. Mas eu queria dar um breve testemunho sobre a minha esposa. A minha esposa, quando ela ganhou a primeira filha, o meu sonho sempre foi ter um casal de filhos. E quando ela ganhou a primeira, que foi a Nicole, ela ganhou no Trabalhador, que é um hospital público lá em Curitiba. Quem conhece Curitiba sabe desse hospital. E arrancaram o ovário e parte das trompas dela, e pela medicina ela nunca mais poderia ter filhos. Inclusive ela perdeu 2 filhos. Mas Deus tinha me prometido que Ele ia me dar um casal de filhos. E aí eu fiquei por um tempo com aquela crise, que o médico falou que não poderia mais ter filho, que se tivesse, engravidasse, desse 3 meses no máximo, não iria conseguir segurar, e quando engravidasse iria perder, e essa era a última palavra que eu tinha até o momento. Mas aí quando eu tive uma experiência com o Senhor, Ele falou: a última palavra quem dá sou eu. Se esse é o seu desejo, eu vou conceder. E pela graça de Deus, Deus restaurou tudo na minha esposa. Aí deu o Emanuel, por isso que eu coloquei Emanuel. Depois deu a Rebeca, deu a Luísa, a ponto de nós falarmos: agora vamos fazer laqueadura, porque o negócio, que eu brinco com os irmãos lá, demora para jogar bola, mas quando joga é gol. Aí agora cortou. E Deus falou comigo: se tiver alguém aqui que tem dificuldade ou está sonhando com um filho, mas diagnosticou algum perigo, algum problema que não pode ter filho, hoje eu vou orar por essas pessoas ou por essa pessoa, e hoje o Senhor está mudando o quadro em nome de Jesus, e vai poder ter filho, porque eu creio que o nosso Deus é um Deus de fertilidade e não de esterilidade, e eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus em nome de Jesus. Nós estamos num jejum lá na nossa igreja, que nós intitulamos, o tema do jejum é a aceleração no livro de Atos. Estamos na 2ª semana, como diz o nosso amado pastor Hermes Pereira Júnior, ele sempre fala: bom não é jejuar, bom é ter jejuado. Pela graça de Deus, estamos indo para a 3ª semana, e glória a Deus, Deus tem feito grandes coisas. Nós temos lido, meditado no livro de Atos, que é um livro que, se tem um livro na Bíblia que Deus acelerou tudo, foi no livro de Atos. Ele acelerou conversão, Ele acelerou cura, Ele acelerou edificação, Ele acelerou restauração, tudo que você imaginar, acelerou prosperidade, você vai encontrar no livro de Atos. E Deus nos desafiou a fazer esse jejum, e Deus tem operado maravilhas. Os irmãos têm tido experiências com cura, com libertação, com batismo com o Espírito Santo. Tem sido um tempo muito poderoso. Eu tenho certeza que quando vocês começarem o jejum aqui também vai ser poderoso. E eu creio que Deus vai falar muito com você a respeito dessa palavra hoje, em nome de Jesus. Por isso o meu desejo é só que você abra o seu coração nessa noite para receber luz da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse o nome dessa palavra, você sabe, é o centro do coração de Deus, que eu quero compartilhar com você. Mas antes eu quero que você abra num texto que está lá em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, e depois nós vamos abrir mais um texto, para que eu possa orar, e para que você possa entrar nessa palavra comigo também, em nome de Jesus. Você vai pedir para o Balanga Perninha, se ele estiver querendo pousar na sua cabeça aí, você vai pedir para ele ir embora. Não sei quantos conhecem o Balanga Perninha. Quantos conhecem o Balanga Perninha? É a minoria. O Balanga Perninha, ele é um espírito que quando você vai para ouvir a palavra, você vai para o culto, vai para uma célula, ele senta na cabeça do crente e ele começa a balangar as 2 perninhas. E ele vai batendo as 2 perninhas nas pálpebras dos olhos, a ponto da pessoa começar a cochilar no culto ou na célula. Mas eu creio que em nome de Jesus, o Balanga Perninha não vai te pegar nessa noite, em nome de Jesus. Porque a unção está em nós, a unção é verdadeira, existe um rio fluindo muito poderoso nessa igreja, e eu tenho certeza que o poder do Espírito vai se manifestar em nome de Jesus, amém? Você sabe, antes de abrir Provérbios 10:10, o pastor me deu 1 hora somente, eu vou resumir essa palavra e Deus vai dar graça em nome de Jesus. Mas há uma estatística,
que a cada 3 pessoas, 2 são bonitas, só uma é feia. E é uma verdade, irmão. Você pode ver, olha para o seu lado direito, não tem uma pessoa bonita? Sim ou não? Olha para o seu lado esquerdo, não tem uma pessoa bonita também? Veja, aí você falou, pastor, então eu sou o feio da história? Não, porque você está ou à direita ou à esquerda de alguém, então ninguém é feio, todos bonitos, amém? Vocês são a menina dos olhos do Senhor. Só para começar quebrando um gelo em nome de Jesus, mas nós vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes 10:10, aleluia. Diz assim: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Você já deve ter ouvido falar, mas eu vou repetir. Conta-se a história de um rapaz muito jovem, musculoso, que estava para cortar uma árvore, um outro homem que já era senhor de idade, que também estava cortando uma outra árvore, ambas eram do mesmo tamanho, e conta a história que esse jovem, ele dava muitas machadadas, mas muitas machadadas, ele tinha muita força, e esse senhor do outro lado, ele dava uma machadada, sentava. Depois de um tempo ele ia lá e dava outra machadada, e aquele jovem só utilizando força, e aí chegou ao final do dia, resumindo a história, aquele senhor teve um êxito maior no corte daquela árvore do que aquele jovem, e aquele jovem ficou interessado e curioso, e ele foi perguntar para aquele senhor, ele falou, como que pode? O senhor tem menos força do que eu, o senhor dava uma machadada, sentava, e eu não parava de dar machadada, e como que o senhor cortou bem mais do que eu cortei? E aquele senhor falou bem assim para ele, quando eu sentava, eu não sentava para parar de trabalhar, a cada sentada que eu dava, eu afiava mais a ponta do meu machado. E você, enquanto você só utilizava a sua força, em algum momento foi gastando, foi cegando o machado, e só a força não pode cortar uma árvore. Ou seja, você hoje não está utilizando a sua força lá fora, você está sentado aqui para afiar o seu machado, para que você possa dar golpes certeiros para cortar a árvore que o Senhor tem colocado diante de você. Porque talvez hoje você está sentado aqui, e você fala, pastor, eu vim aqui hoje, mas eu nem sei porque eu estou aqui, eu nem consigo absorver direito as coisas. Você sabe, uma vez eu ouvi uma história também, que eu não sou pregador, sou mais contador de história, mas eu vou também compartilhar uns versículos bíblicos com você. E conta-se a história de um rapaz, discípulo, e um dia ele foi com seu mestre na beira de um riacho, e levaram um cesto, e esse mestre subiu com ele a um lugar, e falou para ele, você vai lá e pega esse cesto, e você vai encher de água, era aqueles cestos de bambu, e você vai lá embaixo, você enche ele de água para mim, e daí você traz esse cesto para mim. E ele fez isso por 3 vezes, ele foi lá com o cesto, encheu de água e levou para o seu mestre. Quando chegou lá em cima, já estava sem água, vazio de água. Aí ele falou, mas não para a água aqui. Ele, não, mas vai lá e enche que vai parar. E ele foi lá pela 2ª vez, voltou com o cesto, vazio novamente. Aí, 3ª vez, ele foi lá, encheu, chegou lá em cima, vazio novamente. Ele falou, não para a água. Aí o mestre falou para ele bem assim, mas você percebeu algo? Esse cesto, quando eu dei para você encher a primeira vez, ele estava sujo. Agora ele chegou vazio, mas ele chegou limpo. A cada vez que ele enchia com água, o cesto ia sendo mais limpado. Ele estava sendo limpo a cada enchida de água. Efésios capítulo 5, versículo 26 diz que a palavra do Senhor, ela lava, ela limpa. E hoje você está aqui para ser lavado de toda a sujeira, mentalidade que tem sido ensinada lá fora, para que você possa responder aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque Deus nos criou com um propósito. Deus designou um chamado para cada um de nós. E é importante você saber aquilo que Deus tem para a sua vida e aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque nós vivemos em dias que o povo quer fazer, mas quer fazer o que acha que Deus quer. Só que não é só fazer o que acha que Deus quer, é fazer o que Deus gosta e o que Deus quer. Por isso,
Hoje você vai saber, à luz da palavra, ou vai relembrar alguns princípios, para que você possa desfrutar da vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Aleluia, irmãos. Então abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 23, versículo 26. Provérbios 23, 26. O pastor Renato falou que essa igreja dá bastante glória a Deus e aleluia, é verdade? Amém. Que é um povo pentecostal, um povo cheio do Espírito, né, irmão? Um povo cheio do Espírito, ele dá glória a Deus, ele dá aleluia, ele assobia na igreja, ele fala assim seja, amém? Que nós fomos tomados pelo poder do Espírito Santo, aleluia? E se tem uma coisa que tem nessa igreja aqui, é a vida de Deus, amém? E Provérbios 23, 26 fala o quê? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos agradem dos meus caminhos. Nós vemos um Deus que ele é onisciente, onipresente, onipotente, que parece que ele não quer nada e não precisa de nada. Mas uma coisa ele nos pede em Provérbios: o nosso coração. Que eu e você possamos todos os dias das nossas vidas se agradar da vontade de Deus, dos caminhos do Senhor. Irmão, eu vejo às vezes irmãos dentro da igreja que eles falam assim: parece que você se converte, a vida piorou. A minha vida não piorou, a minha vida só melhorou. Que há 12 anos atrás eu fui para o encontro com Deus, eu não tinha mais esposa. Hoje eu tenho a mesma esposa, há 18 anos. Eu não tinha mais família, Deus restaurou minha família. Eu era uma pessoa viciada, não tenho mais vícios. Então a minha vida só mudou. Um dia um amigo meu falou bem assim: Rafael, esse negócio de igreja aí, você virou um fanático. Se chegar no final da sua vida, acho que em Guaratuba não acontece isso, mas lá em Morretes e Curitiba acontecia muito. Essa vida de igreja, você vai ver, você fica gastando todos os seus dias aí na igreja. E se tudo isso que o teu pastor está te ensinando lá for mentira, você perdeu a sua vida e ainda não vai ganhar nada depois. Eu falei: é verdade. Mas eu vou te falar, se tudo isso que ele está pregando for mentira, eu não estou perdendo, porque eu recuperei um casamento, eu não tenho mais vícios, eu tenho família, eu tenho um bom trabalho, a minha vida mudou completamente. Se for mentira, nessa terra eu já tenho ganhado. Mas se for verdade, o que ele está pregando lá, que eu creio que é, eu não só ganhei aqui, como ganharei lá. E você vai perder aqui, e você vai perder lá. E é uma verdade, irmãos, porque eu tomei um dia uma decisão: eu vou gastar todos os meus dias para a igreja do Senhor. Porque se você olhar Apocalipse, que é o livro profético, capítulo 1, Jesus ele está andando na onde? Na principal? Numa rápida? Não, ele está andando no meio da igreja. E ele fala para João: tudo que você vê de mim, escreve e manda às igrejas. Se tem algo que Deus se preocupa, é com a sua igreja. E você está no lugar certo, é por isso que hoje você vai receber algo poderoso do Senhor. Eu creio que até o final dessa palavra hoje, o Espírito Santo vai te renovar de uma forma poderosa. Teu espírito vai aquecer, teu coração vai aquecer, suas convicções vão aquecer. Porque, irmão, você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, com as pessoas certas. É um fato. E nós precisamos, porque você já deve ter ouvido essa história, eu vou contá-la novamente. Conta-se a história que um dia, um rapaz, ele falou para o Senhor, ele falou: Senhor, eu vou fazer um bolo, e eu vou levar a vida inteira para fazer um bolo maravilhoso para o Senhor de chocolate. E desde o dia que ele fez esse compromisso com o Senhor, ele começou a comprar os melhores e mais caros ingredientes para fazer o melhor bolo de chocolate que uma pessoa poderia receber. E aí a história conta, e o próprio pastor Aloysio conta, que chegou no final da vida dele, aquele maravilhoso, fantástico bolo estava pronto, e ele chega diante do Senhor, todo alegre, sorridente. Ó, o Senhor vai amar o bolo que eu fiz, porque eu dei o meu melhor para o Senhor, porque eu fiz algo poderoso, maravilhoso, o mais caro eu estou dando nesse bolo. E ele chega para o Senhor, todo sorridente, ele fala: Senhor, eu preparei o bolo mais fantástico que poderia preparar, de chocolate para o Senhor. E aí a história conta que o Senhor falou para ele: nossa, que bom,
que você deu o seu melhor, que você fez um bolo de chocolate. Mas eu não gosto de bolo de chocolate. Eu gosto de bolo de baunilha. Mas pode dar para o Gabriel, para o Miguel, porque eles gostam bastante de bolo de chocolate. Irmão, você já parou para pensar? Que você pode gastar toda a sua vida preparando algo que você achou que o Senhor gostava, e chegar naquele dia ele não gostou? Porque você sabe, nós como pastores, você vai na casa de algum irmão, como o próprio pastor Aloysio conta também, que ele foi na casa de um irmão, ele aprecia muito comida, eu também aprecio, e a minha estatura já diz por mim. E você vai na casa do irmão, o que o irmão quer? Ele sempre prepara o melhor para o pastor, ele quer dar o melhor para o pastor, sim ou não? E o pastor Luiz fala que, como ele gosta muito de doce, ele chegou na casa de uma irmã, e a irmã tinha comprado marmelada para ele. Só que ele não gostava daquela marmelada. E a irmã falou: pastor, eu sei que o senhor gosta muito de doce, então eu comprei um doce maravilhoso para o senhor. E essa irmã chega e entrega a marmelada para ele, e aí ela coloca na mesa, e ele fala para a pastora, ele fala: Márcia, cadê sua bolsa? Empresta sua bolsa. E ele coloca, e a irmã sai para a cozinha, ele espera a irmã ir para a cozinha, trazer as outras coisas, e ele coloca o doce, a marmelada dentro da bolsa. E aí a irmã volta da cozinha: meu Deus, pastor, eu sabia que o senhor gostava de marmelada, mas desse jeito o senhor já comeu tudo. E a irmã foi lá e pegou outro pedaço para ele. E aí ficou um negócio muito ruim. E ele teve que engolir e pagar o preço daquela marmelada. Mas quero dizer, para o Senhor Jesus não vai ter dessa. Se você aparecer com um bolo de chocolate que ele não gosta, ele vai falar: eu não gosto, pode dar para o outro. Por isso é importante, irmão, você perguntar para o Senhor o que o Senhor gosta. Porque não é só dar o seu melhor para o Senhor, é perguntar o que Ele quer. Não é assim? Por exemplo, tem mulher que gosta muito de ganhar flores. Tem mulher aqui também assim ou não? A minha esposa não gosta de ganhar flores. E no começo eu me batia, porque eu achava que ela gostava, e ela dava graça quando murchava para ela jogar fora. E era difícil, porque eu ficava: ai, poxa, como que não gosta do presente e tal. Mas eu dava o presente, era o melhor, a rosa que eu achava mais bonita, mas não é a que ela achava, ela não gosta. Quando você vai dar um presente para alguém, você não tem que dar o que você gosta, você tem que dar o que a pessoa gosta. Por isso você tem que perguntar para a pessoa o que ela gosta. E não é diferente com o nosso Senhor, porque a pessoa pode até pegar e guardar, mas conosco é uma coisa, com o Senhor não é dessa forma. O Senhor, se você fizer aquilo que não é a vontade dEle, naquele dia Ele vai falar: aparta de mim, eu não te conheço. Entenda-me, estou falando de recompensa aqui, você já estudou isso, é um povo vencedor, crente, cheio do Espírito, amém? Não estou falando de salvação, estou falando de recompensa, amém? Já deve ter ouvido no Reino e a Volta. É importante que quando nós queremos dar algo para alguém, não é só dar o melhor, o mais caro, mas é dar aquilo que a pessoa gosta. E não tem nada mais importante e que não tem chance de errar do que você perguntar para a pessoa o que você gosta. Lá em casa nós temos acordos, eu e minha esposa. Eu pergunto o que ela quer, e a maioria das coisas eu mesmo deixo ela ir lá comprar, porque por muitas vezes eu tentei acertar e não acertava. E é importante você fazer isso, porque senão os dois vivem frustrados, vivem dando as coisas, mas vivem não sendo correspondido. E com o Senhor não é diferente, irmão. O problema é que tem um monte de cristão, de filho de Deus, que estão fazendo um monte de coisa para Deus, mas nunca perguntam o que Deus quer. E aí, é importante para você saber o que Deus quer, pegar as primeiras palavras do Senhor, para que você possa saber, porque as primeiras palavras de uma pessoa fala aquilo que é o gosto dela, quais são as expectativas dela. É que nem um presidente quando acaba de assumir a presidência. As suas primeiras palavras, o seu primeiro discurso, em linha geral, vai colocar aquilo que ele tem como pensamento, que ele crê, qual vai ser a sua vontade, o que ele vai fazer. É assim ou não? Com Deus é da mesma forma. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, quero que você abra a sua Bíblia, e nós vamos ver as primeiras palavras do Senhor no começo, o que o Senhor queria, quer e sempre vai querer dos seus filhos. Amém? Aleluia, irmãos. É até 9h30? Máximo 9h40, estourando? Deus vai dar graça, irmão.
Deus vai me dar a graça de resumir aquilo que eu vim para compartilhar com você em nome de Jesus, amém, irmãos? Uma coisa eu sei, nós estamos vivendo um novo tempo, mas não é um novo tempo que muda a palavra de Deus, mas é um novo tempo para as nossas vidas. E todas nós, como igreja, vamos viver uma onda muito poderosa da aceleração na nossa vida. É uma palavra que o nosso pastor Aloísio liberou com o conselho apostólico, nós tomamos posse, e de fato muitas coisas têm acontecido de maneira muito rápida. Eu sinto de liberar uma palavra profética para essa igreja, mas específico para alguns irmãos aqui. Tem irmãos aqui que têm se perguntado por que tem acontecido tanta adversidade, por que tanta humilhação e tanta vergonha. Hoje eu quero te dar uma palavra de consolo. Hoje eu vejo que tem algo profético fluindo no meu espírito aqui. Isaías capítulo 61, versículo 7 diz para você assim: no lugar da vergonha, você vai ter dupla honra. No lugar da afronta, você exultará o Senhor na herança, e você terá perpétua alegria. Talvez tenha área da sua vida que o inimigo tem tentado te envergonhar, mas você vai receber dupla honra no lugar da vergonha. Só continue perseverando naquilo que Deus te chamou para viver e para fazer. Amém? Eu sou alguém, irmão, que eu já reprovei no teste de obreiro, o pastor Renato é prova. E você sabe, por muito tempo o diabo tentou me roubar. Não é isso para você. Você já tentou. Creio que aqui não tem, mas nas outras lugares, até na nossa lá, tem pessoa que já entregou cela porque achou que não era mais a vontade de Deus para a vida dela. Pois olha, eu já saí do teste de obreiro, mas algo dizia dentro de mim, uma convicção: você foi chamado para isso. Não é em circunstâncias. Você acha que você está retrocedendo, mas toda a flecha que ela quer para ter um alcance maior, primeiro ela tem que ser esticada para trás. Quanto mais esticado e pressionado você estiver sendo para trás, mais longe será o seu alcance. E de fato, irmãos, o que tem acontecido na minha vida ministerial, no meu casamento, na minha família, tem sido algo assim extraordinário pela graça de Deus. Mas lá atrás, em algum momento o diabo falou: você retrocedeu. Mas porque eu tive uma convicção que eu não retrocedi, que de alguma forma ia cooperar para o meu bem, hoje eu estou novamente respondendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E não sei fazer outra coisa a não ser viver essa vocação da igreja com o Senhor. Mas voltando para Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que o Senhor está falando ali? O que está no coração de Deus? O que pulsa no coração de Deus? O coração de Deus fica constantemente assim, ó: almas, 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 almas. Alguém esses dias falou assim para mim lá, pastor Renato: vocês só falam de alvos de vidas, vocês só estão preocupados com números. Deus não se preocupa com números. Eu falei: olha, você está equivocado. Porque se Deus não se preocupasse com números, Ele não colocaria um livro na Bíblia com esse nome, Números. Segunda situação, porque Deus não é equivocado nas coisas que Ele faz. O quarto livro da Bíblia tem esse nome, Números. Outra coisa, Deus jamais aceitaria, irmão, perder para o inferno. No inferno tem muita gente. Você acha que Deus aceita que no céu tenha menos pessoas? Só que falar isso é egoísmo. Não se preocupar com pessoas se convertendo. Porque assim como a minha vida, a sua vida um dia foi salva, liberta, curada, sarada, restaurada, o desejo de Deus é que também dos nossos familiares, dos nossos colegas, no nosso trabalho, na nossa escola, onde estivermos, tenha também esse alcance do Senhor. Não, pastor, Deus procura verdadeiros adoradores e muitos adoradores. Concordo. Mas Ele procura adoradores que geram outros adoradores. Deus sempre quis ter muitos filhos. Sede fecundo, frutificai, multiplicai e encher a terra. Mas isso foi lá no começo, para ter filhos naturais, sim. Mas Deus, Ele não muda de ideia.
Quando o homem pecou, você sabe de toda a história, você já aprendeu, houve a redenção, e lá em Jesus Cristo, mais uma vez, Romanos capítulo 8, versículo 29, o que diz? Aquele que vos conheceu, também vos predestinou, para serem conforme a imagem e semelhança do Senhor. O que está no centro do coração de Deus é ter muitos filhos conforme a sua imagem e semelhança. E você sabe, tem dois tipos de igreja no nosso mundo, que é a igreja do fazer e a igreja do gerar. Tem muitas igrejas fazendo, e se não cuidarmos, até nós queremos fazer muitas coisas, mas nós nunca podemos esquecer o que foi feito lá no começo. Qual foi a vontade de Deus lá no começo? Foi ter muitos filhos conforme a sua imagem e semelhança. O que está no coração de Deus é ter muitos filhos, irmão. Nada contra ter ministro de louvor, bateria, mas o que nós precisamos entender é que se tem essas coisas, para os irmãos terem uma ideia, lá em Morretes até hoje o som é no CD, pastor. E eu oro, como diz Ana, por esse menino orava eu. Eu oro pela nossa equipe de louvor. O pastor Renato foi pregar lá, e ele que foi o ministro de louvor. E glória a Deus pela vida dele. Agora tem que chamar os dois juntos, que um toca e o outro canta, né? Que agora, há um tempo atrás que eu descobri que o pastor Rudinei canta também, e vai os dois fazer uma dupla lá qualquer hora que eles puderem, em nome de Jesus. Mas você sabe por que ainda nós não temos equipe de louvor lá? Porque todos que apareceram lá eram muito talentosos, mas eles só queriam tocar na igreja, eles não queriam gerar filhos para Deus. Irmão, violão vem e vai, mas filhos permanecem. Entre ficar com o violão e entre ficar com os filhos, eu prefiro ficar com os filhos. Todas essas pessoas talentosas que apareceram lá, falaram que só queriam tocar na igreja, mas que não queriam gerar filhos para o Senhor, porque o ministério deles era tocar. Eu falei, não, o verdadeiro ministério é gerar filhos para o Senhor. Porque lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que todos nós que fomos reconciliados com Cristo Jesus, nós recebemos um ministério, o ministério da reconciliação. Todos nós fomos chamados para gerar, esse é o nosso DNA, gerar filhos para o Senhor. Você quer agradar a Deus, sim ou não? Então você tem que fazer aquilo que está no centro do coração de Deus. E no centro do coração de Deus está gerar filhos para o Senhor. Você sabe, meditando hoje, vindo para cá, e duas coisas têm bem peculiares e familiares entre o pastor e a dona de casa. Que o que eles fazem é cuidar de filho, sim ou não? A dona de casa cuida de filho, o pastor cuida de ovelha. E eu fiquei meditando hoje como que pode o mundo não valoriza essas duas funções. Porque um dia foi um rapaz lá instalar a internet lá no prédio, e eu falei que era pastor. Ele falou, o senhor é pastor? Eu falei, sou pastor. Dele, e qual a sua profissão? O que mais o senhor faz? Porque pastor para ele é não fazer nada. E não tem uma semelhança? Quando vão fazer pesquisa na sua casa lá, ou já foram, fala assim, o que você é? Eu sou do lar, eu cuido da minha casa. Mas você tem alguma profissão? Não, só cuido dos meus filhos. Para eles também não é uma profissão. É algo muito desvalorizado gerar. Irmão, se tiver que fazer as coisas na igreja, nós vamos fazer, mas com o objetivo de gerar. Até célula, eu vou te falar, célula não é um ministério. É através da célula que nós exercemos o nosso ministério, que é gerar filhos para o Senhor. A célula só é um ambiente que nos proporciona o gerar filhos para o Senhor. E aí você vai ver, quantas irmãs aqui são casadas? Poucas. É uma igreja jovem, como a nossa também. Eu sempre oro para que minha filha não fique na mira dos gavião. Estava falando para o pastor Renato hoje isso. Mas você sabe, irmão, as irmãs casadas, quantas aqui que são casadas e têm empregada em casa? Meu Deus, nenhuma. Ainda, né? Ainda. Mas vão ter em nome de Jesus. Irmão, eu vou te falar um negócio. A mulher, ela limpa a casa, ela faz comida, ela lava a casa, lava a louça, sim ou não? Mas ela foi chamada para ficar fazendo essas coisas?
Sim ou não? Não. A maior missão de uma mulher é ser mãe. É isso que ela vai prestar conta para o Senhor. Agora, uma mulher casada que não tem empregada, ela limpa a casa? Ela lava a louça, ela varre a casa, ela passa o pano, lava banheiro? Lava. Mas não foi para isso que ela foi chamada. Ela foi chamada para gerar filhos e cuidar dos seus filhos. Por favor, me entenda. Porque senão os irmãos falam, não vou mais limpar a casa que o pastor falou lá de púlpito. Misericórdia, irmão. Nosso Deus trabalha até hoje, pelo amor de Deus. Deus não tem pacto com vagabundo. Vagabundo vai muito além, você sabe disso, né? Provérbios fala, vai ter com a formiga, ó vagabundo. Vagabundo, talvez você tenha um conceito de vagabundo é xingar uma pessoa. Não, vagabundo é uma pessoa que faz o que quer, do jeito que quer, quando quer, a hora que quer. Ele dorme a hora que quer, ele acorda a hora que quer e ele trabalha se ele quiser. Esse é o conceito e o significado, amém? Mas aí o que acontece? A mulher está lá limpando a casa e o marido chega em casa e o marido fala, amor, para de limpar a casa, vem ter intimidade comigo. Aí ela fala, não amor, agora eu não tenho tempo. Eu fui chamada para fazer as coisas aqui. Não, ela foi chamada para, com a intimidade com o marido, ter filho e gerar os seus filhos. Mas Deus vai dar graça das irmãs ter empregadas aqui em nome de Jesus. Amém? Eu creio, irmão. Ah, pastor, mas daí deixa a pessoa preguiçosa. Não, é igual o pastor, irmão. O pastor, ele limpa prédio, ele arruma cadeira. Até hoje eu faço isso lá. Mas porque ainda não tenho pessoas que ainda estão ali dispostas a fazer em alguns determinados momentos. Mas não foi para isso que eu fui chamado. O tempo de eu fazer isso eu já fiz. Então, eu fui chamado para gerar filhos para o Senhor. Agora você pensa, a mulher está lá na casa dela, e ela está fazendo um monte de coisa, e aí o marido fala, amor, para de fazer as coisas, vem ficar um pouco comigo. Como as irmãs são bem submissas, elas largam tudo na hora, e elas vão ficar com o marido, amém? Mas imagine que ruim, o marido chega em casa, a mulher está lá limpando as coisas, ele quer ter um tempo com ela, de intimidade, e ela não tem esse tempo que ela está fazendo as coisas. Daí vem os filhos, o filho quer ter um tempo com a mulher, ela, agora eu não posso, estou muito ocupada. Mas ela não foi chamada para viver ocupada com fazer coisas, mas sim para gerar filhos para o Senhor. E gerar filhos para o Senhor é algo muito poderoso, irmão. Eu sei que o conceito lá fora de gerar filhos é alguém que não faz nada da vida, mas não é a vontade de Deus nós ficarmos fazendo muitas coisas e não gerarmos. Porque o que nós fazemos, de maneira geral, vai passar. Mas os filhos que nós gerarmos para o Senhor, esses irão permanecer. Se você pegar outra coisa lá no princípio do Senhor, no qual dia que o Senhor criou o homem? Qual, irmãos? Fala lá. Sexto dia. E no sétimo dia, o que o Senhor fez? Descansou. Você sabe que esse conceito descansou de Deus não é o mesmo que o nosso. Que Deus estava cansado, porque Deus é Espírito, e Deus é Deus, e Ele não se cansa, amém? Mas esse descansou é o quê? Teve um tempo com aquele que Ele criou. O homem foi tão agraciado que ele foi criado no sexto dia, e o primeiro dia de vida dele, o que foi? O dia do descanso, o dia do feriado. E aonde que ele foi colocado? Em um jardim. Você lembra o nome desse jardim? Éden, chamado jardim de delícias. Jardim de delícias, jardim de prazer. Deus criou o homem para se deleitar com o homem, ter relacionamento com o homem, ter intimidade com o homem. E o fazer hoje tem roubado isso da vida dos cristãos. Muitos cristãos, eles só têm tempo para fazer, mas eles não têm tempo para se relacionar com o Senhor. Mas a vontade de Deus é se relacionar com os seus filhos. Amém? E aí, rapidamente, eu quero resumir os três começos para você, que está lá na palavra do Senhor, para falar da vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Que foi através dessa palavra, irmão, que eu tomei uma decisão na minha vida, em continuar fazendo coisas, porque é importante. Que é como eu te falei, a mulher vai continuar limpando a casa, enquanto não tiver uma empregada. Mas quando ela tiver uma empregada, ela vai dar uma atenção mais dobrada, maior, tanto para os filhos como para o seu cônjuge, em nome de Jesus. Que foi para isso que ela foi criada, amém?
Mas aí você vai pegar, houve 3 começos. O primeiro começo foi com quem? Com Adão. Lá em Gênesis capítulo 1, você vai ver que Deus falou o quê? Gênesis 1, 28, quando criou o homem. Sede fecundo, frutificai, multiplicai e encher a terra. E aí você sabe da história, o homem caiu. Aí você vai olhar a descendência de Caim, porque Caim matou Abel, você sabe da história, foi Caim, Abel e Sete, amém? Sei que você é um crente muito cheio do Espírito e você conhece a Bíblia. Aí você vai ver que Caim, ele teve filhos, que gerou Jubal, Tubal-Caim, que era um artífice, que era um artista, que faziam harpas, que construíam ferramentas. Você vai olhar isso lá em Gênesis capítulo 4. Só que aí você vai ler Gênesis 5, do 17 em diante, e você vai ver, não falando que eles fizeram grandes coisas, mas que eles geraram filhos para o Senhor. O que vai contar diante do Senhor, irmãos, não é o tanto de coisa que você fez, mas é o quanto de filho que você gerou para o Senhor. E aqui eu não estou falando que você tem que ser um pastor, um obreiro, um discipulador. Eu estou falando que você precisa exercer o seu chamado, gerar filhos para o Senhor. Eu tenho pregado lá em Morretes. Se o pastor um dia me der a graça, eu vou pregar também aqui, em nome de Jesus. Uma palavra chamada o rico da Nova Jerusalém. Jesus, ele foi alguém que prosperou muito, sim ou não? Porque existe um conceito no meio da igreja que Jesus era o pobrezinho de Jerusalém. Você já ouviu falar do pobrezinho? Mas irmão, você sabe da história. No que Jesus nasceu, encostou 3 camelos. Que se fosse nos nossos dias hoje, era 3 carretas. Uma de ouro, uma de incenso e uma de mirra. A grama do ouro é R$400. Imagina um camelo cheio de ouro. Aí as pessoas acham que Jesus era um cara pobre, um homem pobre. Irmão, Jesus era tão próspero, que até tesoureiro o homem tinha. E detalhe, o tesoureiro roubava ele todos os dias. Se me roubar R$5, R$10, eu sinto falta lá em casa. Graças a Deus meus filhos não roubam, porque eu sou pai deles, sabe que eles pedem, eles ganham. Mas se me roubar R$5, R$10, se eu perder, eu sinto falta. O homem tinha um tesoureiro, o tesoureiro roubava ele constantemente. Pobre, irmão, pobre, ele vai no mercado, se der o troco errado de 10 centavos para ele, ele fala: ei, está faltando 10 centavos aqui, que ele quer inteirar para comprar o pão do café da tarde. Sim ou não? Só que Jesus era tão rico que o tesoureiro dele roubava ele constantemente. Só que Jesus também trabalhava com seu pai, era carpinteiro, você sabe também da história. Jesus fez coisas, mas o que mais ele deixou foi o que ele gerou. Nós vamos construir prédio, Deus vai levantar empresários no nosso meio, que é o que eu tenho pregado lá na videira lá. Não, antes eu falava assim, da nossa igreja vão sair muitos empresários. Eu mudei o palavreado, que você tem o que você fala, né? Que daí o povo vira empresário e sai mesmo da igreja. Agora não, agora eu tenho que falar, Deus vai levantar muitos empresários no nosso meio, vai permanecer. Mas irmão, eu vou te falar, eu também hoje trabalho por conta, como eu mencionei há pouco para os irmãos. Só que até no meu trabalho, precisa ter um objetivo, gerar filhos para o Senhor. Eu fiquei tão feliz que esses dias um menino que trabalha comigo, penso no menino que não queria compromisso com nada de igreja, e ele falou que ele teve uma experiência com o Senhor. De tanto eu ficar falando para ele de liderança, que é maravilhoso e tal, gerar filhos, ele falou: pastor, tive uma experiência, Deus falou para mim que eu preciso liderar. Eu fiquei tão feliz, porque apesar de Deus me usar para dar um emprego para esse irmão, eu cumpri o meu objetivo nesse emprego, eu gerei um filho para o Senhor. E essa pessoa entendeu que ele não está lá só para ganhar dinheiro, mas para pegar um coração. E esse coração não é ganhar dinheiro, esse coração é gerar filhos para o Senhor. Porque irmão, você pode, nada contra você ser milionário, você ser um grande empresário de sucesso, e vai ser em nome de Jesus, que Deus nos levantou para ser cabeça e não cauda. Mas se você tiver tudo isso, e não gerar filhos para o Senhor, vai ficar tudo nessa terra caída. Jesus disse: a traça vai comer, ferrugem vai destruir, e o ladrão vai roubar. Mas agora os filhos que você gerar para o Senhor, esses vão permanecer. Tem muitas pessoas que estão gastando dias, noites, só fazendo trabalho, vendo o mercado, trabalhando de dia, de noite, 2, 3, 4 empregos. Só que isso tudo vai passar. O que vai permanecer é os filhos que nós vamos gerar para o Senhor. E aqui quem fala é um homem que paga aluguel, é um homem que tem 4 filhos, tem uma família grande, mas que não parou de gerar filhos para o Senhor.
porque eu entendi o meu propósito. Quero prosperar nessa terra e vou. Só que aquele que trabalha para o Senhor, a renda dele é bem maior. Porque se tem uma terra que é fértil, nada contra Bitcoin, nada contra investir no mercado, nada contra. Que bênção que é uma ferramenta que Deus deu. Mas o maior mercado financeiro de investimento está aqui. Essa terra ela frutifica sempre, 30, 60, 100 por 1. Meu sonho era enviar minha filha a fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Só que eu decidi ser pastor. E você fala, então você lascou. Mas sabe o que é poderoso, irmão? Que o meu Senhor trabalha por mim, até hoje. Fui para uma conferência, e lá eu tive uma conversa com um pastor, que é um pastor lá da Flórida, e a minha filha ganhou uma bolsa para os Estados Unidos. Eu teria que trabalhar anos para me bancar minha filha, fazer 1 ano de intercâmbio nos Estados Unidos. Mas você sabe por que eu tive essa graça? Porque eu me preocupei com as coisas do Senhor, e Ele se preocupou com as minhas. Porque quando você decide fazer aquilo que está no coração de Deus, que é se preocupar com as coisas de Deus, Ele se preocupa com as suas. Mas eu vou te falar, Deus não só se preocupa, Ele trabalha por nós. Irmão, como é poderoso quando você descobre que até quando você se torna um empresário, quando você vai empreender, o seu objetivo sempre vai ser gerar filhos para o Senhor. Uma pessoa que toca violão, ela pode tocar violão, mas ela tem que gerar outras pessoas que tocam violão. Agora tem esse negócio do Ministério da Dança, aleluia, não sei se aqui tem, ainda lá não tem. Nada contra, irmãos. Mas há 40, 50 anos atrás não tinha isso. Falasse em dança dentro de uma igreja, estava endemoniado. Deus o livre se batesse palma. Então nada contra dançar na igreja, mas precisa gerar outras dançarinas para o Senhor. Tudo que você for fazer dentro da igreja, o objetivo sempre tem que ser: vou gerar filhos para o Senhor. Tudo que você fizer fora da igreja, de maneira secular, o objetivo é: eu vou gerar outros filhos para o Senhor. Porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, e ela não foi anulada e nem cancelada. Ela foi adiada por decisões erradas do homem. Mas o seu propósito permanece, o seu chamado para cada um de nós, ele permanece. E aí você vai ver lá em Adão, então não se cumpriu aquilo. E aí você vai ver alguém que se encontrou com o Senhor e construiu algo para o Senhor. Quem que foi? Segundo o começo, Noé. Noé, ele se encontra com aquele povo antigo que fazia muitas coisas, e ele estava fazendo algo para Deus. O que ele estava fazendo para Deus? Uma arca. E todo mundo conversava com Noé, falava: o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma arca para Deus. Você sabe, a arca aponta para a igreja, amém? Também aponta para Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo, então aponta tanto para Cristo como para a arca. O pastor hoje, quando você fala que você é pastor, eles falam que você está perdendo o seu tempo. Vai liderar os kids. Quero dar uma palavra para as irmãs. Quantos são líderes de kids aqui? Quero te dar uma palavra. Enquanto você cuida das crianças do Senhor, o Senhor está cuidando da sua casa também. Porque você sabe, é um conceito hoje, que se você se dedicar a liderar na igreja, cuidar da arca do Senhor, você está perdendo tempo. Pois eu quero te dizer, irmão, Noé investiu tempo construindo a arca, fazendo algo para o Senhor. Mas todos aqueles que o rejeitaram e acharam que não era bom, eles se perderam e se extraviaram. Mas Noé construiu uma arca, e a família dele ficou dentro dessa arca. Existe um conceito que se você virar fanático, se doar para a igreja, você vai perder a sua família. Pois pela graça de Deus, está eu e minha esposa, e 4 filhos firmes nos caminhos do Senhor. Minha filha tem 16 anos, desde os 12 anos ela me acompanha nas missões holidays. Ela vai para encontro, ela vai para o reencontro, ela fez cursão, ela fez CTL, hoje só não está aqui porque ela tinha curso de inglês lá, e não é peso para ela, ela ama isso, porque ela entendeu o que está no coração de Deus. E eu e a minha família, todos nós servimos ao Senhor. Sabe por quê? Porque quem gera para o Senhor, cuida para o Senhor, Ele cuida dos nossos também. Então se alguém te falou que investir tempo na igreja está perdendo tempo, mentiu para você. Que aqui é o maior lugar e melhor lugar para você investir o seu tempo e a sua vida. E aí você vai encontrar que Noé, ele começa a fazer as coisas para Deus, construir a arca, e o povo reclamando, e o povo falando que ele estava perdendo tempo, e depois você vai ver que ele estava fazendo algo que durou até hoje e vai durar a eternidade, porque a igreja é eterna. Hoje você sabe, a arca é a igreja, e a igreja é eterna. Mas também a geração de Noé, o segundo começo, não agradou ao Senhor.
Aí você vai encontrar na geração de Noé um povo construindo o quê? A Torre de Babel, que se tornou depois a Babilônia, e lá em Apocalipse se tornou a Grande Babilônia. Não deu certo essa geração, mas Deus continuava com o seu plano. E aí ele tem um encontro com Abraão, que foi o terceiro começo. Lá, se você olhar em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele fala o quê? Sede fecundo, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Lá em Gênesis capítulo 9, você vai ver ele falando com Noé, o que ele fala? E o abençoou e disse: seja fecundo, abençoado, frutifique, multiplique. Aí você vai encontrar Abraão, que era Abrão, que significava pai exaltado, alguém que tinha um nome exaltado, mas não tinha filhos. E Deus faz aliança com ele, e que nome que Deus dá para ele? Abraão, que significa pai de multidões. E quando Deus faz essa aliança com ele, Deus fala: você vai ter um filho, porque o propósito de Deus era ter filho. E você sabe da história, tanto ele como a esposa deu risada, sim ou não? E aí Deus também entrou no clima com eles, que o nosso Deus é um Deus que brinca também, dá risada conosco. E aí Deus, na hora da risada também, fala: já que você achou engraçado, que você vai ter um filho, o nome do seu filho vai se chamar Riso. Já parou para pensar, irmão? Tá lá, o filho nasce e começa: ô Riso, cadê você? Riso, cadê você? Foi esse o nome que Deus mandou ele dar para o seu filho Isaac. E aí você vai ver esse homem fazendo uma aliança com Deus, e até hoje nós estamos aqui contando, porque se cumpriu. Nós somos filhos de Abraão pela fé, e ele falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que nós amamos a célula, amamos as casas, porque nós amamos restaurar as famílias. E como eu te falei, não é um ministério a célula. A célula é uma oportunidade, é um ambiente, é uma estrutura que Deus nos dá para gerar esse ambiente de vida e gerar filhos para o Senhor Jesus. E tem duas maneiras, irmãos, de nós sermos exaltados. Tem a maneira de você construir um império, um reino para você, fazer muitas coisas, mas tudo isso vai passar. E tem a maneira de você também ser exaltado, mas pelo Senhor. Deus exaltou Abraão, porque eu vou te falar, irmão, quantos prédios Jesus deixou nessa terra? Nenhum. Quantos prédios o apóstolo Paulo deixou nessa terra? Nenhum. Mas quantos filhos Jesus deixou nessa terra? Quantos filhos o apóstolo Paulo deixou nessa terra? Você sabe? Os nossos filhos falarão por nós. Nós fomos chamados para gerar filhos para o Senhor. Nós fomos chamados para entesourar para os nossos filhos. Nós vamos passar um dia, mas os nossos frutos vão permanecer eternidade afora. Eu quero encerrar hoje lendo um texto com você. Você pode se colocar de pé, que está em Provérbios capítulo 11, versículo 30. Amém? Provérbios capítulo 11, versículo 30 diz assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. É como eu te falei, irmão, Deus vai levantar muitos empresários aqui. Você não vai ficar preso a um serviço, porque você vai servir ao Senhor. Mas eu quero te dizer, tudo que nós construímos aqui de maneira natural e material vai ficar. Mas os filhos que nós gerarmos para o Senhor, esses permanecerão eternidade afora. Talvez tenha aqui pessoas que já lideraram célula, já lideraram grupo, em algum momento desanimaram, desistiram, retrocederam, mas hoje é dia de Deus renovar algo no seu coração. Porque, irmão, não tem nada mais gratificante. O que é mais fácil? Você ficar um tempo inteiro ali tocando teclado, ou aprendendo a tocar violão, ou gerar filhos para o Senhor? Qual que é mais fácil, mais rápido e mais prático? Tocar teclado. Gerar filhos para o Senhor é mais desafiador. Mas eu vou te falar, Paulo diz: sofro dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Mas até hoje nós estamos aqui falando do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo foi,
mas os frutos ficaram. Jesus foi, os frutos ficaram. Tudo que você fizer, se não tiver gerado filhos, não vai resolver nada. Hoje eu vim aqui para te fazer um convite, a você não fazer mais bolo de chocolate para o Senhor, mas começar a fazer a partir de hoje um bolo de baunilha. A você não querer fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que te chamou, daquele que te escolheu. Eu sempre falo lá em Morretes, esse horário, sábado, eu estava essas horas num boteco, enchendo a cara, minha esposa me xingando na porta do bar, está aqui, ela não me deixa mentir, chamando todo mundo que estava comigo de sem vergonha e tantos outros nomes, estava tomando cerveja e jogando baralho. Como a minha vida era vazia. Mas houve um dia, irmão, que em 2010, eu ouvi o Senhor bater no meu coração, e o meu coração queimou, e eu falei para o Senhor, eu não vou parar, gastarei os meus dias aos seus pés. E assim como um dia investiram na minha vida, eu quero gastar os meus dias investindo na vida de outros. Aqui não tem a ver com ter uma boa intelectualidade, por saber falar bem, tem a ver com se preocupar com o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi, um dia, ele chegou para o Senhor, ele falou, Senhor, eu quero construir uma casa para o Senhor. E o Senhor falou, quem que te contou? Ninguém, mas eu quero construir, porque se eu tenho uma boa casa, eu quero que o Senhor tenha uma casa melhor do que a minha. E olha que interessante, você é a casa do Senhor, você é um anfitrião do Senhor, mas você não é casa do Senhor só para ser mais um, você é uma fonte a jorrar, você é um gerador de filhos. Talvez tenha pessoas aqui que um dia entregou célula, ou desistiu de liderar, porque queria frutificar na força do braço. Mas nessa noite eu tenho uma palavra para você. Alegra-te, ó estéril, porque mais serão os seus filhos do que os filhos da casada. Nós não geramos filhos para o Senhor na força do nosso braço, nem na estação que nós achamos que é certo. Nós geramos filhos para o Senhor na intimidade com o Espírito Santo. Ah, mas eu sou um adorador. Se você é um adorador que não gera filhos para o Senhor, você só é um cantador de canções, mas não é adorador. Porque adorador, ele tem intimidade com o Senhor. E não tem como ter intimidade com o Senhor e não gerar filhos para o Senhor. Porque a natureza da energia é dar choque, se você colocar o dedo na tomada. E a natureza da intimidade com o Senhor é vida. E aonde a vida do Senhor passa, outras vidas também são geradas. Aonde a vida do Senhor passa, a morte tem que cair por terra. Nós somos uma igreja que o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão da igreja, e nós vamos conquistar a nossa geração para Cristo através das células que se multiplicam. Mas sabe como que nós vamos fazer isso? Quando o pastor Renato pegar um púlpito grande, colocar no meio da rua e fazer uma grande campanha lá na rua, é assim? Não, é quando a igreja inteira tiver o mesmo coração de gerar filhos para o Senhor. Eu vou para a escola, eu vou gerar filhos para o Senhor. Eu vou para a faculdade, eu vou gerar filhos para o Senhor. Eu vou trabalhar, eu vou gerar filhos para o Senhor. Eu vou almoçar com a minha família, eu vou gerar filhos para o Senhor. Aonde eu estiver, eu vou gerar filhos para o Senhor, porque eu sou uma pessoa fértil, chamada para gerar filhos para o Senhor. Irmão, uma igreja dessa, as portas do inferno não podem parar. Nós somos essa igreja que se preocupamos, acima da nossa vontade está a vontade daquele que nos chamou, e a vontade do Senhor é que geremos filhos para o Senhor. Sejam fecundos, frutíferos e multipliquem, encham essa terra. Deus nos chamou para gerar filhos para o Senhor. Talvez você tenha se perdido nesses dias em fazer muitas coisas, mas nunca se esqueça do principal. Você não foi chamado para fazer muitas coisas, você foi chamado para gerar filhos para o Senhor. Pode trabalhar bastante, pode estudar bastante, desde que você também gere bastante filhos para o Senhor, porque o trabalho vai passar, mas os filhos irão permanecer. O que está no centro do coração de Deus é que geremos muitos filhos para o Senhor. Irmãos, são dias que há uma onda sobre nós de grandes conversões, muitas vidas. Pastor, mas isso agora só fala de números e números e números. Sim, porque o nosso Deus disse
que a seara é grande, os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. Mas eu quero declarar que não na videira de Guaratuba. Aqui são muitos trabalhadores que geram outros trabalhadores. São muitos líderes que geram muitos líderes, que geram líderes, que geram líderes, que geram líderes, que geram líderes. Irmão, nós vamos ter célula em cada rua dessa cidade. Vai ter que falar para o irmão, dá para baixar um pouco? Vamos combinar, muda o horário do seu louvor aqui, porque nós vamos gerar muitos filhos para o Senhor. Eu sei que as pessoas falam, é uma moda que vai passar, irmão. Até hoje existem as células, até hoje filhos são gerados através da comunhão, através da vida do Senhor. Deus vai te dar muitas riquezas, muitos tesouros, mas nunca se esqueça daquilo que você foi chamado para fazer: gerar filhos para o Senhor. Se você chegar naquele dia lá, querer oferecer dinheiro para o Senhor, Senhor, guardei uma grande poupança para o Senhor. Irmão, dinheiro é tão banal para o Senhor no reino dos céus, que você sabe, o dinheiro que nós temos aqui, é porque nós temos no Banco Central em ouro, e é por isso que são impressas as cédulas. Não dá para imprimir quantas cédulas quiser, você sabe disso, sim ou não? Só que lá, na eternidade, quando a nova Jerusalém descer, a Bíblia diz que as ruas serão de ouro. Porque para Deus dinheiro não é o que você pensa que é. Para Deus é os filhos. Deus quer muitos filhos sendo gerados. E eu creio, irmãos, nós vamos ter. Vocês tiveram tempos muito bons aqui em Guaratuba por todos esses anos. Mas eu quero te dizer, não é a ponta do iceberg do que Deus vai fazer nessa igreja. Vai ter uma onda de conversão muito poderosa aqui. Assim como aconteceu em Atos, de 120 foram para quase 3 mil se converteram. Depois em Atos 4, mais quase 2 mil vidas se converteram. Uma explosão de 5 mil pessoas. Assim será na videira Guaratuba também. Não porque só tem um pastor, mas porque tem uma igreja inteira que está sedenta em fazer a vontade de Deus. Que o coração pulsa como pulsa o do Senhor, bate como bate o do Senhor. Almas. Irmão, Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Só que eu vou te falar, tem pessoa aqui que tem pedido para Deus prosperar. Deus vai te prosperar, mas nunca se esqueça que o seu dinheiro não é para você viver só para benefício próprio seu. O seu dinheiro é para gerar filhos para o Senhor. Porque há um conceito dentro da igreja que eles leem em Provérbios e ele fala: Senhor, não quero muito para não esquecer do Senhor, não quero pouco para não blasfemar contra o Senhor, eu quero o necessário. Pois eu não quero, eu quero em abundância, porque o meu Deus é um Deus de abundância. Eu quero para mim, para minha casa e para a casa do Senhor. Irmãos, nós somos como José. José prosperou muito, mas para investir no reino do Senhor, para investir nas vidas. E essa é minha oração hoje. Se em algum momento, nesses tempos que passaram, você se perdeu, você desistiu, você entregou célula, eu vim lá de Morretes para te fazer um apelo, para você voltar ao seu estado original para que você foi criado: gerar filhos para o Senhor. Deus não está atrás de pessoas perfeitas, Deus está atrás de pessoas que têm o mesmo coração que Ele, e o coração dele é gerar filhos. O irmão vai soltar um louvor lá e eu quero fazer um apelo. Você que nessa noite veio aqui e você crê que essa palavra foi para você, que você precisa gerar filhos para o Senhor, você precisa voltar a fazer aquilo que Ele te chamou. Talvez alguns aqui: pastor, mas eu sou muito vergonhoso. Irmão, você sabe que eu já fui muito vergonhoso na vida. Para subir aqui, você não tem noção do quanto que eu estava com dor de barriga. Até hoje eu tenho dor de barriga. Para mim falar presente na sala de aula era uma dificuldade. Eu tinha vergonha de falar presente na sala de aula. Todas as vezes que tinha trabalho na escola, que tinha que apresentar em grupo, eles levavam nota baixa porque eu não ia lá na frente apresentar. E quando eu saía para as festas, eu tinha que primeiro encher a cara para falar. Eu queria ser alguém que eu não era. Mas quando eu vim para o Senhor, eu falei: eu vou deixar a minha vergonha, eu vou deixar a minha timidez de lado para fazer a sua vontade. E é o que eu tenho feito. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a vontade daquele que me enviou. O tempo está passando, irmão. Tem muitas pessoas que falam: não, eu quero primeiro construir, eu quero primeiro juntar dinheiro para daí casar, para daí ter filho. Daí ele casa, daí ele tem filho. Daí ele fala: não, agora eu quero que o meu filho cresça primeiro, depois aí eu quero ter um neto, daí vem o neto, daí ele quer cuidar.
a vida passou e ele não fez nada daquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas o tempo está passando. Mas aqui existe um povo que vai responder o chamado do Senhor. E como é o ano da aceleração, talvez tem pessoas que falam, mas o tempo já passou para mim. Eu quero dizer, 1000 anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos. Talvez você ache que o tempo passou para você, mas hoje o Kairos de Deus está invadindo o Cronos e está atingindo a sua vida, e todo o tempo que você perdeu, Deus está restaurando nessa noite. E você que em algum momento desistiu de um chamado, de um propósito, que é gerar filhos para o Senhor, que está no centro do coração dele, hoje eu quero fazer um apelo. Você vai vir aqui à frente e nós vamos orar por você, e o Senhor vai te renovar, e o Senhor vai te fortalecer, e a sua vida não será mais a mesma, em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus, enquanto o irmão solta o louvor lá. E você que sente que esse apelo é para você, que você precisa se doar mais para o Senhor, eu quero que hoje você vença a vergonha, e você vai vir aqui à frente em nome de Jesus.